no Sindicato Nacional dos Leiloeiros, nós somos mais ou menos 200, 190, 200 leiloeiros. Para atender o Brasil inteiro, são 750 leilões por mês no Brasil. Nossa Senhora. Por mês. Então, assim, é muita coisa, né? Leilão de gado de corte, cavalo, enfim. É muita coisa. Então, tem mercado ainda. Não tem um cavalo que salta? Uhum. Tem um touro que pula. Ele é um atleta. A cordinha que vai, o sedem que vai, é um estímulo para ele. Essas bobagens que eles falam sobre tudo, sobre alimentação, sobre o esporte, e que pessoas colocam taxinha na canela do cavalo para o cavalo levantar mais a perna quando ele vai saltar. Sabe? Umas bobagens assim. Falam sem saber. O topo da carreira quando você chega para ser leiloeiro. Então eu comecei com pisteiro. Tudo que você imagina dentro de uma firma de leilão, eu trabalhei. Tudo que é feito de venda de touro em leilão, direto, de sêmen em leilão ou direto, tudo que é na Viraí, a gestão é Rural Crédito. E no gado de leite, que eu mais me atualizo, são as provas genômicas dos touros holandeses, que, assim, o holandês está muito na frente das outras raças na prova genômica. Hoje você olha muito saúde, produção de leite, úbere, saúde, vida produtiva. Muitos aqui no Brasil já estão usando robô, então, nesse composto do úbere, tetos menores para poder encaixar na teteira no robô. Então, assim, o gado de leite está muito, mas muito avançado. Eu leiloava cela, né? Cela, saco de ração. Depois comecei a leiloar os repasses do leilão. Depois comecei a leiloar os últimos lotes do leilão. Depois eu comecei a leiloar metade do leilão. Só depois de 2, 3 anos fazer um leilão completo. Eles amarram o saco do boi para ele pular. Falei, então faz assim, amarra o seu saco e vê se você pula. Não, é 60 de Doura. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Você me perguntou quem é o melhor animal do leilão, você não me perguntou quem é o mais velho. A gente chegou a fazer 1.200, 1.300 embriões por ano. A base da nossa genética de rodeio é do Nelore. E aí tinha uma vaca jovem que a mãe dela tinha sido importada. É uma carne que gera mais qualidade, né? Mais limpa. Tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. A gente consegue comprar parte desse boi magro dele à vista. O caráter mocho facilita um pouco esse manejo. Qual o ramo de atividade que mais tem sucesso no Brasil? No fundo é o agronegócio. Depois comecei a leiloar os repasses do leilão. E a consistência dessas grandes vacas em várias raças, né? Touros renomeados no passado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo pecuarista. Bem-vindo a mais um Podpack, o podcast da pecuária brasileira. Hoje a gente está com um entrevistado muito falado, com baita renome dentro do mercado da pecuária. Mas antes disso, antes de apresentá-lo e começar essa conversa boa com ele, fala dos nossos patrocinadores. CB Genetics, está precisando inseminar seu gado? Entre em contato com a CB Genetics. Aqui vai estar aparecendo o QR Code. Aqui a gente sabe, tem uma bateria de touros fenomenais para você inseminar seu gado, desde touro Angus, Brahma, Cimental, uma bateria muito forte, touros Nelore, avaliação genética, touro para pista, tudo que você está precisando. E vocês têm utilizado muito o cupom PODPAC10, continue para você ganhar aqueles 10% de desconto, né? Rural Créditos Capital, a plataforma mais eficiente de gestão de recebíveis do agronegócio. A gente vai falar um pouco hoje da história da Rural Crédito, como atua e tudo mais. É um pouco do detalhe que a gente vai contar nessa nossa história. E VRGen. Você está precisando fazer o DNA do seu animal? VRGen tem a maior plataforma de banco de dados de DNA animal do Brasil. Então, roda a vinheta. Voltando à vinheta... Tô aqui com o Léo Pinheiro Machado. Como é que tá, Léo? E aí, Gustavo, tudo bem? Estamos aqui com um cenário novo para entregar o melhor podcast para vocês dentro da pecuária brasileira. E hoje estamos com um convidado muito especial. Melhor do que a gente apresentar ele, Dudu Vaz. Quem é o Dudu Vaz? Tudo bem, Léo, Gustavo. Bom, eu fico muito feliz, né? Estar aqui já batendo papo com vocês na terceira geração, já com meu pai, né? Era muito amigo do seu avô, eu sou muito amigo do seu pai, né? Do seu pai.
E vi os dois na barriga e para mim é um prazer muito grande estar aqui batendo papo e falando da pecuária e falando do mercado. Vamos falar também um pouquinho, né, da Rural Crédito. Bom, Dudu Vaz, nascido em São Paulo, morei até os 15 anos em São Manuel, pertinho lá da sua Avaré. Meu pai tinha fazenda de gado de leite holandês em Pratânia. E eu ia com ele nas exposições, ia com ele nos leilões, quando começou em 74, mais ou menos, quando foi criado o programa Leilões, né, em 74. E tinham 2 leiloeiros que não eram do Sul, aqui só tinha os leiloeiros do Sul, inclusive Pinheirão, seu avô. E aí o Sérgio Pisa, João Bentoca, contrataram 2 radialistas de futebol, né, para narrar rápido igual os americanos, que foi Djalma e Odemar Costa. E eles não conheciam nada de gado nem de cavalo. E aí o Sérgio Pisa foi buscar um comentarista, né, de leilão. E o comentarista da raça leiteira, tanto holandês quanto girolando, meu pai tinha ido muito bem nas exposições e o Sérgio Pisa fez o convite. Meu pai era o comentarista dos leilões, né, quando o programa começou em 74, 75, por aí. E aí eu acompanhava meu pai nos leilões, né? E assim foi até eu mudar para São Paulo quando eu tinha 15 anos, em 1980. Eu vim para cá, para São Paulo, em 80, e continuei trabalhando com leilão. Aí, em 82, o Djalma sai do programa e monta a empresa dele. E eu vou trabalhar com ele, e fazendo manejo, fazendo já era pisteiro na época. E também em 82, a Embral sai do interior e vem para São Paulo também. E aí eu fiquei até 88, eu trabalhei na Djalma, trabalhei na Palanque, trabalhei na Embral. A Embral fui ser gerente deles em 86. E aí, 88, 89, eu ia fazer veterinária em Marília. E aí foi uma coisa engraçada, porque eu desci a Germano Buchá, indo para o Parque da Água Branca, e passei numa empresa que o DBO tinha, de fotolito. Vocês não têm noção que é isso, né? Antes, para fazer capa de catálogo, propaganda, tinha que fazer o fotolito para rodar na gráfica, enfim. E aí eu comentei com o Demar, falei, vou fazer veterinário. Não, você não vai fazer, você vai ser leiloeiro, você não vai fazer veterinário. Aí conversamos, barará. E eu não era leiloeiro, não tinha nada, só fazia pisteiro e era gerente da Embral. E aí o Beraldo, que era o leiloeiro da Embral, um leilão na Água Branca, me chamou, pôs em cima do palanque e tremia, eu gaguejava, enfim. E aí comecei a leiloar em 88, leiloava sela, né? Sela, saco de ração. Depois comecei a leiloar os repasses do leilão, depois comecei a leiloar os últimos lotes do leilão, depois eu comecei a leiloar metade do leilão, só depois de 2, 3 anos, né, fazer um leilão completo. Como que foi esse primeiro leilão, Dudu? Na realidade, lembrei aqui, o meu primeiro leilão que eu fiz foi em 86. Foi no Mato Grosso, que o Salgado, que era pisteiro, e o Ezequiel Maristani, que era pisteiro, começaram a leiloar. E aí me levaram, em 1986, para leiloar. Aí eles estavam fazendo leilão, lá os dois, um leilão muito grande. Aí colocou um jumento lá para eu leiloar o jumento, e eu não dei conta. Eu gaguejava, eu falei, isso aqui não é para mim, não. Não é para mim, não quero, não vou fazer. E passou. Aí em 89... eu comecei, final de 88, começo de 89, que eu comecei a leiloar na Embral. E aí já não tinha mais esse, né? Esse nervosismo. Porque eu fazia cela, não fazia animal. Eu leiloava a cela no início do leilão. Então foi pegando embocadura do negócio, né? E daí você acha que esse começo na pecuária que você teve, desde do seu pai, e ver ele trabalhando, você acha que isso fez criar um alicerce muito forte para virar o leiloeiro que você se tornou hoje?
Sem dúvida. Porque esse é o objetivo final, né? É o topo da carreira quando você chega para ser leiloeiro, né? Então eu comecei com pisteiro, tudo que você imagina dentro de uma firma de leilão, eu trabalhei. Escritório, aí em 82, lá no Djalma, eu ia de noite para fazer uma diária a mais, para poder pagar minha escola. Eu ia colar etiqueta nas malas diretas, que não tinha nada disso aqui como é hoje, né? Então, assim, todos os departamentos eu passei, né? Até chegar a leiloeiro. Foi muito importante. E muita gente, eu acho que não pode estar curioso, tipo, como é que eu me torno um leiloeiro rural? Para você, como é que foi esse caminho? Você falou que foi pisteiro, mas como é que a pessoa aprende a leiloar um animal? Como é que aprende a falar com o público, poder analisar o animal também? Porque tem que conhecer, não adianta simplesmente saber falar de uma entonação perfeita. E um conselho para quem tá começando. Então, a pessoa que tá acompanhando a gente de casa tem vontade de ser leiloeiro, o que você falaria para ela? Não existe um curso, né? Não tem uma escola para você se tornar leiloeiro. Então, eu treinava em casa, né? Cada vez ia falando mais rápido e assim, chama-se embocadura. Você tem que pegar a embocadura, né? Tem que ir treinando e ter a chance de fazer no leilão, né? Eu tive uma sorte muito grande, porque os leilões que eu fazia no Parque da Água Branca eram leilões da própria Embral. Então, eram leilões de vários criadores, né? E eu ia fazendo os últimos lotes. Mas quando eu cheguei para fazer os últimos lotes, eu já estava com o embocador, porque eu tinha leiloado cela, eu tinha leiloado saco de ração no leilão, né? Então, porque você chega para um criador e fala, olha, eu vou colocar o Antônio para fazer os últimos lotes do seu leilão. Pô, mas no meu leilão não pode ser no outro leilão. E aí eu não vou brigar com o cliente, né? Então, e hoje, com a internet, com os leilões virtuais, os clientes fazem leilões menores, de 14 lotes, 15 lotes, né? De uma fazenda só, de um ara só. Então, cada vez mais difícil, né? Mas falta profissional no mercado, né? Porque muitos criadores, né, falam, olha, né, pode prejudicar a venda do meu animal. Então, assim, eles precisam entender também que esses leilões menores, a gente precisa colocar gente nova, né? Porque falta leiloeiro no mercado. E você acha que também essa questão dos leilões começarem a virar leilões virtuais diminuiu a oportunidade? Porque, tudo bem, aumentou a quantidade de leilões, só que muitas vezes um leiloeiro que tinha que ir para uma determinada fazenda, ele já não poderia atender outras 2, 3. Mas hoje, em um dia, ele pode fazer 3 leilões no mesmo lugar, em diferentes horários. Então, pode também ter caído esse número de oportunidades para leiloeiros novos, né? Sem dúvida, mas aumenta o número de leilões muito. Então, e alguns leilões voltaram a ser presenciais, né? Então, assim, se você pegar hoje no mercado, né, no Sindicato Nacional dos Leiloeiros, nós somos mais ou menos 190, 200 leiloeiros. E para atender o Brasil inteiro, são 750 leilões por mês no Brasil. Nossa Senhora. Por mês. Então, assim, é muita coisa, né? Leilão de gado de corte, cavalo, enfim. É muita coisa. Então, tem mercado ainda. E outra coisa, Dudu, você começou atuando nesse mercado de leite, comentou um pouco dos aras. Quais raças hoje que você mais atua trabalhando junto nos leilões? Hoje, 80% é gado de leite, né? Todas as raças de leite, que eu faço praticamente quase todos os leilões da Embral, são 120 leilões por ano. Aí eu faço árabe, todos, né, do árabe, faço lusitano, quarto de milha, pônei, que eu estou fazendo, mini cabra, que aparece, e manga larga. Manga larga eu tenho feito para 90% dos leilões de manga larga. E como que você faz para conseguir se atualizar de tantos mercados simultâneos? A internet, né? A internet facilitou a vida de muita gente. De muita gente. Então, eu acompanho a Nacional do Manga Larga, então você sabe que cavalo que está ganhando, você acompanha a Nacional do Árabe, cavalo que está ganhando. E no gado de leite, né, o nosso mercado é vacas de produção, né? Então, o que eu
mais me atualizo no leilão de leite são as provas genômicas dos touros holandeses, que, assim, o holandês está muito na frente das outras raças na prova genômica. A parte de DEP, esse tipo de avaliação? No gado de leite, hoje você olha muito saúde, né? Produção de leite, úbere, saúde, vida produtiva. Muitos aqui no Brasil já estão usando robô, então, nesse composto do úbere, né? Tetos menores para poder encaixar na teteira, no robô. Então, assim, o gado de leite está muito, mas muito avançado. Por que é tão mais avançado do que nas raças de corte? Tem alguma diferença específica ou é a amostra? Não, eu acho que são os dados coletados, né? Por exemplo, o gado holandês hoje representa 90% da produção de leite no mundo. É muita coisa. É, muita coisa. E, Dudu, o nosso público eles gostam bastante de histórias de bastidor. Desses vários anos de profissão aí que você tem como leiloeiro rural, conta alguma história pra gente, alguma história marcante. Tem tantas, né? Tem tantas no leilão de gado holandês, né? Que o primeiro que eu fiz de elite, que foi no Moinho Santo Antônio, lá na Moca, né? Era uma casa de show, quando acho que o Palace se fechou, nós fizemos um leilão lá, e nesse leilão foi sorteado uma Mercedes entre os compradores. Esse foi meu primeiro leilão de elite, né? E cavalo árabe, venda para sheiks, o Manga Larga agora também, que está numa fase muito boa, fazendo os grandes leilões. Tem bastante história, mas assim, nenhuma que marcou muito, sabe? E pode falar. Tem assim, você comentou, uma pessoa que você comentou enquanto estava se introduzindo foi o Beraldo. Como que era a sua relação com ele? O que você aprendeu com ele? Tem alguma uma passagem assim que tenha te marcado, assim? Ou... Tem, o fato de ele e o Clay, né, que eram donos da Embral na época, ter acreditado no meu potencial, entendeu? Que até então ninguém sabia nada, né? E o Beraldo falou, vem cá que eu vou te fazer leiloeiro. Ele me tinha como um filho dele, sabe? Era o carinho que ele e o Clay tinham por mim, é uma coisa... Porque meu pai morava em Lençóis nessa época, e eu morava em São Paulo, e era gerente da Embral, e cuidava como se fosse minha também, né? E o carinho dele, né, do Beraldo, falou, vou fazer você leiloeiro. Eu não sei se outros fariam o que ele fez. E, Dudu, todo mundo conhece você muito pela questão dos leilões rurais. Mas grande parte da sua vida foi também como um narrador de esportes, já fez até cobertura de Olimpíadas. Conta um pouco desse também outro lado e como também ajuda a agregar nessa parte... Como que chegou, assim, né? Então, em algumas entrevistas eu até falo, né? Acredite, né? Se você tem um sonho, acredite que esse sonho chega. Eu também tinha um sonho de ser narrador esportivo. Mas como um leiloeiro vai ser narrador esportivo, né? Então eu estava no dia certo, na hora certa, e 1996, eu falei, eu vou fazer um curso de radialista no Senac, lá na Rua Cipião. Do nada, não tinha aparecido nada para mim. Aí eu fiz o curso, são 3 meses de curso, fiz o curso e tirei lá o DRT de radialista, né? Quando foi em junho de 96, né, tinha uma fazenda comprando bastante nos leilões de gado de leite holandês, fazenda Ponte Nova. Né? E aí teve um final de um leilão e tal, o dono, e não comprava no nome da pessoa, só no nome da fazenda. Né? Aí acabou o leilão, o cara se levantou e tal, e falou, olha, você tem uma dicção boa, uma voz boa e tal, você já tentou ser locutor de rádio, de futebol, de rádio, né? Eu falei, olha, nunca tentei, né? Mas o meu sonho também era ser locutor de televisão, né? De esportes de televisão. Tá bom, toma aqui meu cartão, me procure. Nos leilões presenciais, né? Antigamente, acabava o leilão, vinham
15 pessoas falar com você. Nossa, o seu trabalho foi muito bom, toma aqui meu cartão, você vai fazer meu leilão, blá, 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 blá. No dia seguinte passava o fogo dos caras, né? E nem atendia, nem falava nada. Eu peguei o cartão, pus no bolso e falei, beleza, vou te ligar. E fui para casa. Aí no dia seguinte, eu peguei os cartões, olhei lá e vi o cartão dele. Estava lá, João Carlos Saad, vice-presidente, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Johnny. Aí eu falei, opa, vou ligar, né? Liguei, a secretária atendeu, falou, olha, você pode chamar ele de Johnny, não precisa chamar de João Carlos, né? Beleza. Aí, liguei para ele falou, olha, você vai falar com o Juca Silveira, que é o diretor de esportes. Beleza. No dia, liguei, falei com a secretária, marcou na agenda, no dia seguinte eu fui lá. Sentei com o Juca. E aí ele falou, você vem de alguma televisão do interior? Porque esse é o caminho, né? Então você vem da televisão de Bauru você vem para Campinas, de Campinas você vem para uma cabeça de rede, que é São Paulo, ou cabeça de rede, na Globo, no caso, que era o Rio de Janeiro. Aí eu falei, não, eu não tenho noção. Tá? Mas eu tenho um sonho, que é ser narrador esportivo de televisão. Beleza, aí chamou o Hudson, que era um cara que trabalhava com ele, falou, Hudson, vem cá, treina ele. Tá, beleza, aí foi... E 6 meses treinando, de junho de 96 a dezembro de 96. Quando chegou em dezembro, o Hudson pegou e falou, ô Juca, ele tá pronto. Né? Aí, beleza, tá pronto. E a ansiedade, e que esse Juca que não me liga, esse Juca que não me liga, né? E tá pronto que jeito. Aí, 17 de janeiro, o Juca me liga. Dudu, tudo bom? Você pode vir aqui? Posso. Olha, tem alguns locutores que estão de folga, né? E vai ter um jogo do Campeonato Espanhol. E eu quero que você narre esse jogo gravando, porque você vai estar nervoso e tal. Então eu vou gravar esse jogo e vou colocar os melhores momentos. Beleza? Eu falei, beleza. Então tá bom, eu vou ver na escala aqui e já te passo que jogo que é. Tá ótimo. E fui embora para casa. Aí a secretária me ligou e falou, olha, você vai narrar Atlético de Madrid e Real Madrid. Nossa. Responsabilidade. Falei, beleza. Mas estudei tudo que você pode imaginar. Eu sabia até o nome dos avós dos jogadores, tudo. Aí o Juca me liga um dia antes, me liga na sexta-feira. Eu falei, pronto, vai cancelar, né? Falou, Dudu, é o seguinte, tem um buraco aqui na grade de programação e esse jogo vai ao vivo no ar. Você segura? O que vai falar? Vai falar que não, tá maluco? Não tem como. Tá perfeito. Beleza. E fui sábado para fazer Real Madrid e Atlético de Madrid. Aí o meu comentarista, João Zanforlin, pensa num cara que me deu uma força. Falou, olha, Dudu, quando você faz o leilão, você fala para quantas pessoas? Eu falei, eu falo para 500 pessoas, 600 pessoas. Então aqui você vai falar agora para milhões. Então, toda hora que eu perceber que você estiver nervoso, eu vou entrar comentando para te deixar respirar. Fica tranquilo, vai na boa, que vai dar tudo certo. Beleza? Beleza. Aí eu sentado e batendo papo com ele, tal. Aí o diretor, atenção, 5 minutos. Falei, ai, eu vou embora. Eu vou embora, não vou dar conta de fazer esse jogo, não. Atenção, 1 minuto, 30 segundos, vinheta no ar, é seu. Pronto, aí saí falando. Escalação, aí o Zanforlin entrava comentando, viu que eu estava, né? Tava, mas muito nervoso. Aí depois começou o jogo, fui soltando. E aí durante o jogo, você tem as deixas comerciais, né? Bandeirantes, o canal do esporte. Aí entrava lá, Itaú, feito para você, aquelas coisas. Então eu tinha 5 deixas no primeiro tempo e 5 deixas no segundo tempo. E normalmente você dessa deixa quando a bola sai, né? Quando o cara chuta fora e tal. Nos 5 primeiros minutos eu queimei as 5 deixas. Não. Né? Mas não tem problema nenhum. É compromisso, depois você vai ajustando, né? E terminou esse jogo, eu fiquei acho que uns 30 minutos sentado no estúdio, né? E tudo travado.
E fui embora para casa. E esse jogo que não me liga, eu falei, bom, pelo menos narrei um jogo na televisão, tá tudo certo, beleza. Hoje já tá feito. Fevereiro, me chamou, narrei o segundo jogo, também do Campeonato Espanhol. E 1º de março de 97, ele falou, vou te contratar. Eu tenho uma verba assim, assim, assado, e eu vou te contratar. Pensa num fogo que eu tomei naquele dia. E eu entrei como o 8º locutor da Band. Era o Luciano do Vale, Silvio Luiz, depois chegou o Nivaldo Prieto, J. Júnior, Marco Antônio Matos, que não está entre nós mais, mas narrava um vôlei fantástico, ele era de Ribeirão Preto. Narrava futebol muito bem também, mas ele se firmou no vôlei. Januário de Oliveira, que morava no Rio de Janeiro, narrava o Campeonato Carioca. Alexandre Santos, que fazia o gol, o grande momento do futebol, e narrava também, fazia rádio. E eu era o 8º. Então só tinha fera, só tinha locutor fera lá. E eram todos esportivos, não era focado em um único esporte. Todos esportivos, né? Só que, o que acontece? A Band, né? A Band ia sempre no futebol, né? Mais no futebol. E aí, quando ia para a Olimpíada, ia o Luciano, ia o J. Júnior, 3 locutores que normalmente viajavam, né? E assim foi. Aí eu fui fazendo campeonato brasileiro, fui fazendo campeonato espanhol. Aí a Band fez uma parceria com o J. Ávila em 2000. Aí o Ávila trouxe o Oliveira Andrade, que era da Globo, trouxe o Fernando Vanucci, que era da Globo, e aí minha carreira deu uma caída, né? Então eu ficava só de stand-by. O que é de stand-by? Eu tô no estúdio e o jogo tá rolando, mas sempre tinha 2 sinais, né? Que na época era tudo uplink, satélite. Tinha que cair os 2 satélites para eu entrar, entendeu? Tinha que cair áudio, enfim. Dificilmente. Não acontecia. E ficava lá. Mas eu fazia os gols dos intervalos, né? Então, no Maracanã, o Flamengo enfrentou no intervalo, passava os melhores momentos do jogo e eu fazia os gols. E depois de um certo tempo eu passei também a fazer a locução do gol, o grande momento do futebol, né? O Alexandre Santos apresentava e nesse tempo da Traffic, que era parceria com o J. Ávila, eu fiquei... Só fazia isso, ficava lá de stand-by. Aí um dia eu estava no Guarujá, o Luciano Calegari, que tinha vindo do SBT, falou, Dudu, você já narrou vôlei? Eu falei, já, vixe, várias vezes. Nunca tinha narrado vôlei na minha vida. Mas eu não podia falar para ele que não, né? Sim. A gente tem um compromisso comercial aí, tem que fazer um jogo do Pinheiros de SESI, alguma coisa assim. Então, você vai fazer o jogo de vôlei, tá bom? Tá bom. Aí eu falei, e agora? Como narra vôlei? O Zé Roberto Guimarães já tinha sido medalha de ouro em Barcelona no vôlei. E ele criava manga larga. E lusitano. Ele sempre gostou de cavalo. Aí eu falei, bom, a minha saída é ele. Liguei para ele, falei, Roberto, aqui é o Dudu Leiloeiro. Ah, claro, Dudu. Ele ia nos leilões, né? Sim. Tudo bom, tudo e tá. Vou narrar um jogo de vôlei, eu não tenho noção. Ele falou, vem para cá. Ele era técnico do BCN Osasco na época. Aí o Zé Roberto Guimarães falou, fica sentado aí, né, enquanto eu vou treinar. Tá. Acabou o treino, ele pegou as reservas e falou, olha, esse aqui é um amigo meu, ele vai narrar um vôlei, eu vou ensinar para ele. Beleza, então olha. Então a posição de saque é a posição 1, depois é a 6, a 5, a entrada de rede é a 4, meio de rede é a 3, saída de rede é a 2. Essas são as posições, beleza? Beleza. Então, aqui é a entrada de rede, saída de rede, essa jogada é desmico, essa aqui é a China, e não inventa muito, vai no arroz com feijão. Beabá. E assim foi, fiz. O cara falou, nossa, realmente, você narrava o vôlei mesmo. Estudei muito, sabe? E o Zé Roberto foi muito legal comigo. Fui 2 vezes lá, né? E ficava lá, anotando e tal. Beleza. Aí, isso era 2000, né? 2000, quando entrou a Traffic. Aí, 15 dias depois, mesma coisa. Ô, Dudu, tudo bom? Tudo. Você já narrou handball? Já. Claro que já.
Nunca tinha narrado handball. Bom, a metodista, a faculdade metodista era craque no handball, né? E o técnico da seleção brasileira era técnico da metodista. Aí eu liguei para ele, falei, olha, aqui quem está falando é Eduardo Vaz, eu sou da Bandeirantes e tal, eu vou narrar um jogo de handball, eu queria aperfeiçoar, posso ir aí? Claro, vem aqui. Pô, se todo mundo fizesse isso, eu não falaria essas bobagens que eles falam e tal. Aí eu fui lá, ele falou, olha, então o posicionamento dos jogadores são esses. Nunca na sua vida você fale que é pênalti, é tiro dos 7 metros. Nunca fale pênalti, que é o que todo mundo comenta errado. Beleza, aí, então é o pivô, né? O engajamento é assim e tal. E a Petrobras patrocinava o handball e tinha que fazer 3 jogos amistosos contra Cuba. E nessa época a gente jogava contra o 2º, 3º time de Cuba de handball. E a gente apanhava deles. Perdia deles. Potência, né? O pessoal investia muito em e depois o Brasil passou a fazer intercâmbio na Europa e foi campeão mundial, né? E Olimpíada, que não ia e tal. Aí eu narrei os três jogos de handball. Beleza. E voltava a fazer lá, ficar de stand-by e tal. Aí, quando foi final de março, mais ou menos, tinha que mandar a lista dos funcionários para a Olimpíada de Sydney, em 2000. Né? E aí, o Luciano do Vale era o primeiro, o Divaldo Prieto, que tinha vindo, acho que da Cultura, também trabalhou no SBT, era o segundo e precisava no 3º locutor. A maioria fazia só futebol. Aí o Toninho Neves, o seu Tete Alfonso, que era o pessoal lá da Band, mais o Juca, falando, Juca, vamos levar o menino. Não, mas ele é muito novo, ele começou em 97 e tal, como é que vai levar para a Olimpíada? Não, leva que ele dá conta e tal. Blá. Aí eu fui para a primeira Olimpíada, que foi Sydney, em 2000. Trabalhei, hein? Porque lá era de madrugada, né? Tudo acontecia aqui de madrugada, então tinha muito espaço na grade, né? Eu narrei 18 modalidades olímpicas. Até o campeonato de BMX, de bike, eu narrei. Como que você fez para aprender tanta modalidade diferente? Não fala bobagem, deixa pro comentarista falar. Narra o que você está vendo, né? Qual que é a regra principal? Então, por exemplo, nado sincronizado. Qual que é a regra principal? As meninas não podem tocar o pé na piscina, no fundo da piscina. O resto, deixa a música tocar, né? Você vai lendo mais ou menos qual que é a coreografia que elas fazem e tal. Na bicicleta a mesma coisa. Aí judô, normal, né? Natação, normal. Handball, vôlei, basquete, futebol. Aí, tranquilo. Mas tinha algumas modalidades específicas, né, que tinha que estudar. Mas aí eu fiz essa Olimpíada de Sydney, depois eu fui para a Grécia, em 2004. Fui para Pequim, em 2008. E aí, em 2012, a Record fez um projeto olímpico, um ciclo olímpico, que era 2012 e 2016. Né? E no meio tinha a Olimpíada de Sochi, na Rússia, de inverno. E aí a Record montou um time, fez uma proposta para mim que era... Não tinha como, eu fui falar com o Johnny, falei, Johnny, olha, a proposta, essa aqui é a proposta da Record, eu não quero sair daqui, né? Estou bem aqui, tá tudo certo, mas ó a proposta. Ele falou, Dudu, vai, ganha seu dinheiro, faz seu pé de meia, depois você volta. Né? E foi muito legal comigo, Johnny, muito. Aí eu fui para a Record, fiz a Olimpíada de Londres, que foi exclusiva, né? Aí Aí teve mundial de esportes aquáticos, depois outro ano teve Pan-Americano em Toronto, e Sochi, e depois a Olimpíada no Brasil. Aí terminou esse ciclo olímpico da Record. Eu voltei para a Band, fiz mais 2 anos de Fórmula Indy, 2017 e 2018. Dezembro de 2018, eu encerro minha carreira de locutor esportivo e eu não parei de leiloar nesse tempo. É isso que eu ia perguntar. Como é que fica para 2 décadas, né? É muito tempo. Como é que faz para conciliar? Eu tinha um acordo na Band que quando eu não tinha leilão, eu ia narrar lá.
entendeu? Mas assim, no começo de carreira, eu deixei de fazer muitos leilões, muitos. Porque os jogos eram no final de semana, né? E nesse meio tempo eu fiz 2 Copas do Mundo. Fiz a Alemanha, 2006, que foi a primeira transmissão em HD. Hoje já está em 8K, né? Você vê a evolução da televisão. E foi a primeira em HD, foi o Luciano do Vale, era ele e o Dunga, o Silvio Luiz e o Mauro Betting, eu e o Miller, que jogou no São Paulo. Era as 3 duplas, né? Aí essa eu fiz como terceiro locutor, né? E terceiro locutor, você sabe, né? Faz Costa Rica e Uzbequistão, né? Você narra só... E eu ia narrar até as 8ª de final. Porque aí quando são 4 jogos por dia, depois começa 2 jogos por dia, aí era o Luciano e o Silvio. E aí, em 2010, o Band Esportes foi. Eu era titular do Band Esportes. Aí, diferente, porque eu narrei todos os jogos do Brasil, narrava Itália, narrava Argentina. Aí foram essas duas Copas. Então, foram 5 Olimpíadas de verão, 1 de inverno e 2 Copas do Mundo em loco. E você acha que essa quantidade de esportes diferentes que você narrou, diferentes modalidades, facilita também para você leiloar diferentes tipos de animais, de diferentes raças? Quanto que isso... Tem uma versatilidade, né? Fica mais tranquilo. Acho que também até esse nervosismo que no começo você tinha, deve ter... Zero, não, tranquilo. E outra coisa, a narração esportiva, ela faz você ter que guardar muito, né? Então, por exemplo, o Luciano do Vale sempre falou uma coisa muito correta. Narrar televisão é a coisa mais difícil do mundo, do que narrar rádio. Rádio não tá vendo. Isso. Na televisão, o que você está falando, o cara está vendo. Você está narrando o óbvio. Então, o que você não pode fazer? Errar o nome do jogador. De jeito nenhum. Entendeu? E a gente vê isso acontecendo mais do que... Acontece. Então, se você não sabe, não fala. Entendeu? Não briga com a imagem. Nunca, né? Então, eu decorava sempre um goleiro, né? Um back, um meio-campo e um atacante. Eram 4 pessoas, você não podia errar. Aí depois 2 backs, 2 meios de campo, 2 atacantes, entendeu? E você olhava, então, no Real Madrid nessa época, então, tinha o Seedorf. O Seedorf era o único negro do time. Então, ele pegava na bola, você sabia. O Mijatovic usava uma bandana branca no braço. O Morientes, que era o centroavante, jogava de chuteira vermelha. O Roberto Carlos era o lateral esquerdo, você conhecia o Roberto Carlos, entendeu? Então, sempre, o Fernando Redondo, que era um argentino, meio de campo, volante muito bom. Então, você guardava uns 5, 6 aí e não errava. E isso fez com que você ia guardando os nomes. Tinha jogo que eu narrava sem precisar olhar a lista dos jogadores, né? Então isso me ajudou muito também no leilão, porque aí você guarda os cavalos, você guarda os pedigris, os touros, né? Facilitou bastante. E além desses 2 pontos, tanto quanto leiloeiro e narrador esportivo, hoje, acho que fazem alguns anos que você faz a Nacional do Cavalo Árabe também como locutor. Como que foi esse início do contato com a raça e como que funciona esse papel e a importância no cavalo árabe do locutor? Desde 82 que eu tenho contato com o cavalo árabe por causa dos leilões que o Djalma fazia dos grandes criadores no Palace e tal. E nessa época não era leiloeiro, né? Eu era pisteiro e fazia manejo, né? Também. Então eu tenho contato com o cavalo árabe há muitos e muitos anos. E aí quem fazia a locução da Nacional do Cavalo Árabe, das exposições, era o Luciano Cury, né? Depois o Guilherme fez um pouco também, o Guilherme Sanches, que era leiloeiro. Aí quando o Guilherme parou, eu passei a fazer, mas na Nacional do Árabe, eu trabalho com eles há uns 30 anos, 35 anos. E faço a locução para eles há uns 25 anos, mais ou menos. A dupla dinâmica, o Dudu e o Claudião. Faz tempo que eu tô lá. E o Dudu, falar um pouco agora, mudando um pouco de assunto, sobre PBR. Como é que foi trazer esse esporte maravilhoso, que hoje é considerado o esporte do agro, para o Brasil? Essa história é muito legal. Existe uma feira na Europa, onde as televisões todas vão para lá para comprar produtos para você passar.
Tá? Então você compra o direito de transmissão do campeonato espanhol, do campeonato francês, do português, do brasileiro, da liga de vôlei. Então, nessa feira, eles vendem tudo para o mundo todo. Né? E o Band Esportes foi para lá para comprar produtos. Né? Então, Copa da França, não o campeonato francês, Copa da França, que era mais barato, campeonato português. E nessa bagagem, a IMG, que detém o direito de Copa do Mundo, de Olimpíada, de vários campeonatos, né? Acho que Fórmula 1 é deles também, DTM. Fórmula 1 hoje está com a Liberty. Está com a Liberty? Está com a Liberty. Mas na época, eles tinham um monte de coisa. E aí, o Band Esportes comprou, a Band comprou, e o pessoal da IMG falou assim, ó, tem essa caixa aqui, ó, com 36 fitas. Umas fitas grandonas, assim. Ó, vê o que você quer fazer. Beleza. Aí, chegaram no Brasil, o diretor do Band Esportes me chamou e falou, ó, Dudu, na bagagem vieram essas fitas. O que é isso aí? Isso aqui é montaria em touro, é PBR. Professional Bull Riders. Então, você que é negócio do leilão aí, se vira. Você tem que apresentar isso aqui como se fosse um esporte. Então, não dá para falar, igual o locutor faz na arena, entendeu? Tem que apresentar como se fosse um esporte. Beleza. Aí eu olhei umas fitas e tal, e convidei alguns comentaristas, né? E começamos. E aí, o Flávio Junqueira, um ano depois, pegou e montou a PBR Brasil. Acabou a PRT e montou a PBR Brasil. Vocês começaram narrando as competições lá nos Estados Unidos? Que já tinham acontecido. As fitas já tinha gravado tudo, né? E aí rolava no ar, né? E eu ia fazer. Então, toda semana a gente passava um episódio, nesse primeiro ano. Bom, que foi de graça. Eles deram a fita, né? No ano seguinte, né? Eles já queriam cobrar. Ora, o pessoal ligou e falou, e a PBR e tal. Então, a PBR custa, né? Eles deram só aquela entradinha, beleza. Aí o Band Esportes falou, eu não vou passar. Que eu não vou comprar, os caras deram, nós passamos agora, mas não é o objetivo do canal, né? Não vou passar. Bom, e falou para ele, olha, não vai ter PBR mais e tal, beleza. Morreu. Encontrei com o Paulo Marques. O Paulo Marques falou, quando vai começar a PBR? Eu falei, Paulo, acho que não vai ter. Mas por quê? Porque eles querem vender e o Band Esportes não quer comprar. Quanto custa? Custa tanto. Então compra que eu vou patrocinar. Aí a Casa Branca patrocinou a PBR no segundo ano. Né? Segundo ano. E aí já foi um sucesso. Aí a gente já passava com uma semana só de delay, né? Não era com 15, 20 dias e tal. E aí o Flávio Junqueira foi o comentarista, depois veio o André Metzger, que hoje cria um touro de rodeio como ninguém. E o André chegou cru lá também, né? Não sabia nada, né? Aí aprendeu lá também. E no terceiro ano também se pagou e ficou lá no Band Esportes. No quarto ano, eles foram para o Canal Rural. Várias promessas e tal, foram para o Canal Rural. E do Canal Rural pararam de passar, hoje passam no YouTube e tal, mas o grande pulo da PBR foi na Band. Acho que foi 2006, por aí, 2006, 2007. Foram 3 anos de Bandeirantes, né? Onde deu um pulo e ajudou muito a divulgar, muito. Depois acho que voltou, ficou mais um ano na Band, voltou depois, sei lá, de 6, 7 anos, voltou, ficou um ano e parou. E a PBR Brasil, como que começou e como que foi esse crescimento da mudança dessa outra categoria que você comentou para a marca PBR? Então, era PRT. Aí o Flávio Junqueira com o Adriano Moraes montaram a PBR Brasil, né? E aí foi crescendo, foram fazendo rodeios, aí veio de navio
toda a estrutura de ferro, de bretes e tal. Eles mandaram para o Brasil também igualzinho, fazer a montagem igualzinha que era nos Estados Unidos para montar aqui no Brasil. E aí cresceu, tá desse tamanho. Tem um cara que é importantíssimo, que é o Randy Bernardes, que foi presidente da Fórmula Indy, foi presidente da PBR, depois foi presidente do Cowboy Channel, que foi ele que criou o The American. O The American é um rodeio, o maior rodeio de um final de semana só dos Estados Unidos. Distribui 3,5 milhões no final de semana, todas as modalidades, chamado The American. E o Randy Bernardes que idealizou junto com o dono do Cowboy Channel, aonde a ZR-TV, a minha produtora, a gente era representante do Cowboy Channel aqui no Brasil até a morte do Patrick. E a venda hoje é um outro grupo que é dono do Cowboy Channel e que faz o The American. Entendi. E nos últimos anos a gente vem vendo um movimento da PBR lá nos Estados Unidos de se tornar cada vez mais comercial. Então eles começaram com a disputa dos times, tá passando nas principais emissoras, acho que a Fox Sports tá transmitindo. O que falta aqui no Brasil para chegar nessa mesma proporção de tamanho, de alcance, para conseguir levar para mais gente e estar incentivando esse esporte? Eu acho que aqui no Brasil a PBR ela é grande, né? Uhum. Ela é grande. Só que é o seguinte, você recebe $10 mil ou $10 mil? Então o sonho, né, do atleta da PBR do Brasil é ir montar na PBR nos Estados Unidos, né? Como o da Liga Nacional de Rodeio, que ganha Barretos, tem o direito de montar nas prévias da PBR, né? Lá nos Estados Unidos. Então, aqui está tão profissional quanto nos Estados Unidos, né? Agora, não é um evento barato para se fazer. Eles têm toda uma regra, né? E aqui tem que seguir a regra de lá. Então, tem algumas coisas que muito não encaixa, entendeu? Aqui o locutor fica dentro da arena. Lá na PBR não pode, tem que ficar em cima daquele Shark, sabe? Shark Cage. Então, assim, eu acredito que já vai ter o mesmo número de eventos, vai conseguir fazer também uma PBR com os times. Mas o atleta quer ir para os Estados Unidos por causa do dólar, né? É a mesma questão do jogador de futebol que quer ir para a Europa. Exatamente. Não é porque o nosso futebol é pior que o deles, mas é muito mais pela questão financeira. Né? Hoje em dia, no vezes 6 é difícil de competir, né? Exatamente. E para quem gosta de PBR, continua acompanhando o canal, onde tem as postagens sempre dos touros, esse ou aquele, fazendo cobertura dos rodeios. Então, se inscreve no canal, não se esqueça. E, Dudu, queria falar agora sobre Rural Crédito Capital. O que é isso? Conta um pouco pra gente. Rural Crédito Capital. É uma coisa muito interessante pelo seguinte. Eu tenho um sócio na Rural Crédito, que é o Adriano. E o Adriano, ele é do mercado financeiro, né? Ele foi uma das pessoas que idealizou o software das maquininhas, que hoje todo mundo usa e tal. E ele também tem várias empresas que ele presta assessoria, né? E ele vendeu a empresa dele. E aí ele estava na XP comentando com o assessor dele que ele falou, preciso montar algumas startups agora, preciso fazer alguma coisa, que eu vendi minha empresa e tal. E eu vejo esse negócio de leilão, mas eu não vejo ninguém falando de gestão, né? Nenhuma empresa fazendo propaganda de gestão, como fazem as maquininhas, né? Ainda mais quando a gente vê os leilões de hoje em dia saindo 30, 40 parcelas, é o tipo de compra, acho que é o mais longo que tem, assim, sem dúvida, sem dúvida. Ele pegou e comentou com o agente financeiro dele. Aí o agente financeiro dele falou, vou ver o que eu posso fazer. Comentou com o chefe. Falou, chefe, o Adriano falou disso, tal, leilão. Ele falou, pronto, tá resolvido. O chefe é meu concunhado, né? Armou um almoço lá na XP, lá tem 15, 16 salas, né? Você vai almoçar, onde saem os negócios. Aí fomos almoçar lá na XP. E ele me apresentou, ele falou o que ele fazia, eu falei o que eu fazia. Ele falou, vamos montar? Vamos. Porque ele já tinha o software.
Era só adaptar para o leilão, né? Aí ficamos 1 ano e meio. Olha, deixa eu fazer a gestão do seu lote, Aí fui pedindo e para corrigir todos os erros que pudessem acontecer. Saindo do comércio geral para o rural, né? Beleza. Aí, durante esse 1 ano e meio, eu fui falando, olha, Adriano, funciona assim, o cara vende, leva no banco, o banco emite o boleto e acabou. O banco não é um gestor daquela cobrança daqueles leilões, né? Então, essa dor a gente tem que tirar do vendedor, né? Dar uma assistência. Ele falou, deixa comigo. E foi adaptando. Então, hoje, por exemplo, a nossa plataforma da Rural Crédito é a mais moderna, mais atualizada, mais rápida. Automatizada também. 100%. Então, o contrato chega, né? O contrato chega para nós, ele é cadastrado, aí o vendedor manda uma arte feita por nós, dizendo que quem vai fazer a gestão é a Rural Crédito, né? Porque ele vai receber um boleto da Rural Crédito. Ele vai falar, isso aqui, se ele não sabe, ele vai achar que é fraude. Então, ele já recebe uma arte dizendo, olha, é a Rural Crédito que vai fazer a gestão e tal, beleza. Aí, ele recebe já um e-mail e também o WhatsApp de boas-vindas, e 5 dias antes ele recebe o boleto. No dia, ele recebe o boleto. Ele, comprador, tem login e senha. Ele, vendedor, tem login e senha. Então, todo mundo tem acesso ao boleto. Tanto o comprador quanto o vendedor. Porém, o sistema emite automaticamente esse boleto para ele. Então, ele não tem... não recebi. Não tem como, porque ele recebe via e-mail, recebe via o WhatsApp, né? E aí o software, você entra lá, você vê todo mundo que pagou, o dia que pagou, se pagou com juros, se pagou com multa, quanto você já recebeu, quanto você tem para receber. Se você comprou num leilão administrado pela Rural Crédito e se você vendeu e passou os seus boletos para a Rural Crédito fazer a gestão, você tem tudo dentro do software. Integrado. O que você comprou e o que você vendeu. Você tem as duas abas, né? De vendedor e a aba de comprador. Essa usabilidade faz a diferença, né? Acho que economiza bastante trabalho de escritório para as fazendas, assim, principalmente os pequenas propriedades que não têm uma estrutura de várias pessoas para conseguir fazer essa gestão de maneira mais organizada, né? Bastante, Léo, bastante. Tanto é que, assim, nós estamos forte mesmo no mercado há 1 ano e meio, mais ou menos, tá? Já estamos com mais de 1.000 contratos, mais de 40 milhões em colchão de recebíveis, porque a gente manda a proposta, né? Eu não quero fazer. Tá bom, então me dá 5 lotes. Eu faço 5 lotes dos 40. Uhum. No mês seguinte ele fala, olha, agora você pega os 35. Porque a diferença é muito grande, entendeu? Não é uma planilha de Excel. Entendeu? O nosso é um sistema, é um software que faz tudo com a inteligência artificial. Tudo, 100%. Dudu, tem alguma fazenda, assim, que é um pouco mais reconhecido pela maioria do pessoal, que já adentrou? Quais raças também que já estão trabalhando junto com a Rural Crédito? A gente trabalha muito com quarto de milha, né? Com os leilões da Criar, muito. Árabe. Tem muita venda direta no cavalo que a gente faz, manga larga, tá? E a gente tem um cliente no Nelore muito grande, que faz 8 leilões por mês, que é a Chácara Naviraí. Todos os leilões na Naviraí, toda a venda de sêmen direta na Naviraí, tudo que é feito de venda de touro em leilão, direto, de sêmen em leilão ou direto, tudo que é na Naviraí, a gestão é Rural Crédito. Isso, assim, e eu converso muito com eles, né? Tanto na fazenda em Uberaba quanto na Naviraí, converso muito com o Claudinho e sempre assim, não, tá tudo certo, Dudu, tá tudo perfeito. A Marrone lá na Naviraí, o Elvis em Uberaba, sempre elogiando,
Falou, olha, isso aqui é esse sistema que você criou. Porque a gente foi na dor, né, dos criadores. Então, você não vai entregar para o seu gerente do banco. O seu gerente do banco vai cuidar dos seus investimentos, né? Então, deixa que a gente faz. E o nosso sistema é integrado com o BTG. O BTG que é nosso parceiro para emissão dos boletos de cobrança, né? E assim, o BTG está com o olho desse tamanho, né? Está olhando, porque está vendo, ele sabe qual é o potencial desse mercado de leilão do agro, né? Uhum. Então a gente tem um relacionamento muito bom com o BTG, que faz a parte dessa gestão do boleto, né? Agora, o sistema realmente é muito bom. E quanto que custa para uma fazenda assim fazer junto com vocês essa gestão de recebíveis? A gente trabalha, a taxa que a gente trabalha, dependendo do volume, né, de dinheiro, a gente trabalha de 1 a 3%. De 1 a 3%, dependendo do volume, né? Mais ou menos, essa é a proporção. É a proporção, Não, e o bacana é que a gente teve uma entrevista aqui no Podpack com o Claudinho, e o Claudinho sempre foi uma pessoa que esteve sempre à frente do tempo dele, na questão de tecnologias, desde manejo de pastagem até adubação, principais genéticas do mercado, sempre procurando bom e melhor, então não surpreende já estarem fechados junto com a Rural Crédito. Ele foi um dos primeiros que acreditou, né? Porque fizemos uma reunião, né? Todo o nosso time com o time deles, né? O Adriano, eu, o Claudinho e todo o pessoal. Mas como é que faz isso? Tá, e se a pessoa não pagar? Se a pessoa não pagar, o nosso sistema vai mandar para ele, está atrasado. E tem uma retaguarda nossa que a menina vai ligar, o sistema de cobrança nosso vai falar pessoalmente, teve algum problema, entendeu? Não é uma coisa solta. Todo suporte. Tem um suporte muito, muito forte. E aí o Claudinho falou, nossa, vai resolver o meu problema assim, muito, 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 porque ele deixa os dois gerentes dele, né, tanto a Marrone quanto o Elvis, para fazer outras coisas. Entendeu? Quer dizer, otimiza muito mais os funcionários que você tem na fazenda. E, então, deixa pro pessoal que tá assistindo, Dudu, como entrar em contato com vocês, como conversar, se tem algum número. Acho que vai estar aparecendo agora um QR Code aí do lado, mas deixa uma mensagem também pro pessoal. Bom, é o seguinte, o que eu tenho vários vídeos que eu gravei, né? O criador vai falar comigo. Ele não vai falar com máquina, ele não vai falar com o Antônio, Joaquim, ele vai falar comigo. Então, eu pus o meu celular, né? O meu celular para o criador que quiser, olha, quero fazer uma cotação, né? E também com essa parceria com o BTG, a Rural Crédito também faz, em alguns leilões, faz antecipação dos recebíveis, né? Também faz, né? O foco é a gestão, né? Mas faz também, tem alguns criadores de gado de leite que querem antecipar para otimizar o fluxo de caixa, né? Apareceu aqui para comprar calcário, à vista é muito mais barato, então quero antecipar 5, 6 parcelas para comprar esse calcário, comprar essa semente. Isso acontece muito no agro, né? Não tem. E aí a gente antecipa também, faz antecipação dos recebíveis. Agora, Dudu, a gente quer entrar no quadro final. E o pessoal que estiver interessado fala que chegou através do Podpack, que já chega assim mais fácil para você. A pessoa vai entender um pouco mais do contexto, né? Porque... Sem dúvida. Mas agora a gente está entrando no quadro final, que é um oferecimento da CB Genetics. Voltando àquele assunto, tá precisando em inseminação vacada? Entre em contato com o pessoal da CB Genetics, aqui tá aparecendo o QR Code. Pega o seu celular, abre a câmera, entre pelo link... Pede pro pessoal o catálogo de vendas, a gente está aqui com o catálogo presencial, pede para eles mandarem tudo atualizado, com os preços, não perde tempo. Dudu, essa dinâmica do quadro final é uma dinâmica muito tranquila, é como se fosse um ping-pong. A gente vai fazer umas perguntas, o que vier na sua cabeça, você responde. Pode ser? Deixa eu só pedir para trazer quero dar um presente para vocês. Com certeza. E lembrando que a Rural Crédito, né, passa agora a patrocinar, né, o Podpack. A gente agradece muito pela confiança no nosso trabalho, Dudu, essa parceria. Muito legal, eu gosto muito. Muito obrigado. Pedir pro pessoal da produção. Show de bola. Maravilha, obrigado, viu?
Ó, esse aqui é uma sacolinha que nós fizemos com... Tem aquele caderno de anotações, né? Esse aqui nós fizemos em comemoração aos 60 anos do leilão na Viraí, né? E aqui dentro tem... O caderninho. Pô, tava precisando, o meu acabou. Pronto. Nossa. Vamos utilizar aqui para fazer as entrevistas, né? Aí, ó. Já resolveu. Obrigado, Dudu. Já resolveu o problema. Muito obrigado. Aqui, pessoal. Rural Crédito Capital. A gente agradece mesmo, Dudu. Quadro final. Vamos lá. Primeira pergunta. Leilão mais marcante. Leilão mais marcante? Tem o leilão, esse leilão que eu fiz, elite de gado holandês, que foi o Espagiari foi o Morragudo, que foi no Moinho Santo Antônio, que foi o meu primeiro leilão de elite. Tem o leilão que eu fiz de cimental do Zurita, que foi, até então, tinha sido o maior leilão que eu tinha feito na minha vida, né? Que foi o leilão de cimental lá na Fazenda Belmonte. E um leilão que eu fui fazer no Rio de Janeiro, de gado de corte, que choveu, vendeu um lote. Nossa. Eu ganhei R$17. Nossa. Então eu fiz um que vendeu 5 milhões e pouco na época, e um que vendeu R$1.700, eu ganhei R$17. Puta que pariu. Isso, não tem como esquecer. No Rio de Janeiro, lá Esse é marcante. Lá em Campos do Goytacazes. Um conselho pro Dudu, de 20 anos atrás. Um conselho pro Dudu de 20 anos atrás. Eu acho que tudo que aconteceu na minha vida é uma coisa que eu sonhei, né? Então, conselho de 20 anos atrás, acredite no seu sonho, né? Porque eu queria ser leiloeiro, fui. Queria ser narrador esportivo, fui. Então, é acreditar em Deus, né? Valores cristãos e acreditar no sonho. Um arrependimento. Um arrependimento. Não ter tido meus filhos antes. Fui pai um pouco velho, queria ter sido pai um pouco antes. Mas o resto, não... Poderia ter curtido meu pai um pouco mais também. Família. Família, eu tenho 2 filhos do meu primeiro casamento, Dudu e o Guilherme. E depois eu tenho a Tereza, do meu segundo casamento. Estou casado até hoje, pretendo ficar casado até o fim da minha vida com a Gabriela. Eu sou pai da Tereza. Se o Dudu de 20 anos atrás visse o Dudu de agora no podcast, o que ele diria? Atrás? Se ele estivesse assistindo essa entrevista 20 anos atrás. Do que você se tornou, de como é o Dudu hoje. Eu quero ter o sonho desse cara aí realizado como ele realizou o dele. Qual foi a maior alegria que teve dentro do mundo dos leilões? Alegria no mundo dos leilões. Ser reconhecido até hoje como eu sou, ter feito muitos amigos. Essa alegria no mundo dos leilões. Um animal que mais te marcou leiloando? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Vou lembrar agora. Eu tô com o nome, eu tô com o cavalo, é um cavalo árabe, tô com ele na minha frente aqui, mas não tô lembrando o nome. Foi em qual leilão? Eu acho que foi um filho do Morafik Voisin, ou era Imbinibandos, mas foi num leilão chique no Palace, que eu tinha vontade de sonho de leiloar no Palace e tal. Qual que foi a maior mentira ou falácia que você já escutou sobre o agronegócio brasileiro? Maior mentira, que o agrotóxico, né?
que faz mal, que a carne faz mal, que o leite faz mal, e que muitas coisas que vêm do agro, né, que tudo faz mal, né, que o touro de rodeio toma choque. Essas são essas mentiras que me incomodam muito, sabe? Pessoa falar sem saber sem o que ter conhecimento. Sem ter o conhecimento. A gente chegou muito... O Podpec tem um pouco dessa bandeira de combater essa desinformação. A gente sempre tenta trazer pessoas, não só que contam experiência de vida, mas pessoas que tragam informações e dados que comprovem que não é assim que funciona. Que o produtor, ele não é o vilão da história, muito pelo contrário, né? Sem dúvida. E é engraçado porque pessoal que deveria bater palma, que agradecer, é o que joga contra. Então, igual você falou do touro de rodeio, a gente vai trazer pessoas aqui do rodeio também para poder mostrar o dia a dia. É um atleta. É um atleta. Não tem um cavalo que salta? Uhum. Tem um touro que pula. Ele é um atleta. A cordinha que vai, o sedem que vai, é um estímulo para ele. Algodão. Eu até... O cara fala, mas eles amarram o saco do boi para ele pular. Falei, então faz assim, amarra o seu saco e vê se você pula. Não, você senta de dor. Então, essas bobagens que eles falam, né? Sobre tudo, sobre alimentação, sobre o esporte, né? E que pessoas colocam taxinha na canela do cavalo para o cavalo levantar mais a perna com a mão, quando ele vai saltar. Sabe? Umas bobagens assim, que falam sem saber. É isso que me deixa muito bravo. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está entrando no mundo de locução esportiva, qual que seria? Estude bastante, para não falar bobagem. Que hoje, com essa abertura, né? Com essa abertura do YouTube aí, vários e vários canais transmitindo, né? Então você tem muitos locutores, muito, né? Diferente da minha época, quando eu entrei, que só tinha Band e Globo. Né? As outras emissoras não faziam, porque a Globo sempre tinha os direitos e então ela comprava o evento. Olha, eu vou passar 100 jogos, um exemplo. Só que ela não tinha grade para passar os 100 jogos. Entendeu? Então ela descarregava muitos jogos na parceria que ela tinha com a Band. Entendeu? Então você tinha duas emissoras. Hoje é muito mais pulverizado. Demais. Hoje você tem a Record fazendo, a Globo faz, a Band faz, o SBT faz, a Cultura faz. Fora os canais de YouTube, de YouTube, fora os canais pagos, né? Os canais do cabo. Ô, Dudu, muito obrigado pela essa conversa, muito obrigado pela amizade sempre das nossas famílias aí. E agradecer também a Rural Crédito ter confiança nesse trabalho do Podpec que a gente vem fazendo, e dar essa confiança pra gente é muito bom, porque faz com que a gente sabe que tá no caminho certo, senão a gente não estaria recebendo essa confiança. E muito obrigado mesmo pelo contar um pouco da sua história pra gente. Tamo junto. E vocês entrevistam pessoas certas, né? Então, um dos motivos da Rural Crédito tá apoiando, tá acreditando, né, no trabalho de vocês, patrocinando. Muito obrigado. E a gente tem um presente, um boné do Podpec e um boné do CB Genetics. Boa. E escolhi aí. Não, os dois? Os dois? Os dois. Então tá ótimo. É os dois. Eu sou meio cabeçudo, vamos ver aqui. Show de bola. Vamos ver. Aqui. Aê. Show de bola, hein? Show. E CB Genetics, que, olha, se não foi o primeiro, foi o segundo leilão CB Genetics que eu fiz pro Paulo, que foi no canal Rural. Ou foi o primeiro ou foi o segundo. Logo no começo, quando eles faziam, que era venda de sêmen, venda de embrião e de embriões, enfim. Acho que foi a primeira mesmo. Quando teve o lançamento da CB, não? Eu acho que foi. Que é um jeito diferente, né, de comercializar a genética, de criador para criador. Sem dúvida. Não tem um intermediador ali no meio. Você confia na base genética da CB. Hoje também tem touros e parcerias que eles contratam, que também passa daquele crivo deles.
Então, é uma seleção de anos e anos, né? Hoje, acho que naquela época que você começou, nem o Nelore tinha dentro do... Não tinha? Do catálogo da CB Genetics. Não, o Paulo ele tava, eu acho que, pensando em entrar no Nelore. Não tinha. Angus, Cimental, Brahma... No Ultra Black já tinha naquela época? Não tinha Ultra Black. Angus, Cimental e Brahma. Eram os três. Eram os três. E daí, hoje, pra você ver, a CB Genetics, a Casa Branca, já é referência no mercado, tá com os principais doadores, os principais touros dentro do catálogo da CB Genetics. Então, é tradição que tem, é toda uma história por trás, igual a Rural Crédito, é a história de vida sua, a história de vida do Paulo Marques. Então, eu te agradeço a todos os nossos patrocinadores, a VRGen também. E você falou do Paulo, da época do cavalo árabe. O Paulo é dessa época, de 80. Eu conheço o Paulo dessa época, de 86, quando ele trouxe um cavalo chamado Chacre ao Marise, ou Chacre ao Mars, alguma coisa assim. Um cavalo lindo, lindo, lindo. Desde essa época. E aí, ó, na venda do embriões e sêmen, fazer gestão com a Rural Crédito. É aquele negócio, boi preto anda com boi preto, boi branco anda com boi branco. Não tem como, né? Sem dúvida, sem dúvida. Léo, mais uma entrevista. Muito obrigado aí. Gente, toda segunda-feira, um episódio novo no ar, entrevistas completas, os cortes ao longo da semana, tanto no canal do YouTube, os cortes mais curtos, no Shorts, no TikTok, no Instagram. Segue o pessoal, segue a gente no Podpack. Encaminha esse vídeo para uma pessoa que você acha que pode agregar esse conteúdo. A gente agradece toda a parceria de sempre, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado. Precocidade são 3. Existe precocidade em ganho de peso, precocidade em acabamento de carcaça e precocidade sexual. São 3 coisas diferentes. Alguma correlação existe entre elas? Sim. A matriz de parentesco, o pai, a mãe, todos os parentes correlatos, ela tem um peso muito grande na avaliação genética ainda. É muito mais difícil fazer touro do que vaca. Muito mais. Então, assim, tem que ter um equilíbrio muito grande para você escolher um grande touro, levar para esse touro realmente expandir. Então, tem que ter profundidade, tem que ter arqueamento, tem que ter comprimento. Comprimento tem uma herdabilidade um pouco maior do que profundidade? Tem, a gente vê que é mais fácil por comprimento. Mas não é por isso que você vai julgar um animal curto. Ou você vai tirar para ser uma doadora uma res curta. Não, temos que manter. Porque a pista, ela elege modelos produtivos. O que a gente está buscando lá dentro é, morfologicamente, o modelo produtivo da raça. Se você for no IBGE e ver o peso de carcaça médio das boiadas, eles têm as estatísticas anuais lá. O peso está caindo. Estão saindo da faculdade recebendo a ideia de que o precoce é o costeludinho e redondinho, porque é o acabamento que faz ele ficar redondinho. E aí você quer um bezerro de 12 meses assim? Não é assim, né? Sabe qual que é o maior problema? Não é nem o bezerro em si, que, né, tá acabadinho e tal. Ah, tem já um 16 arroba, vai pro frigorífico. É as irmãs que ficam na fazenda. Esse é o maior problema. O que nós estamos fazendo com a nossa vacada? Importante você saber onde está cada peça, como que é feito isso no frigorífico, como que é feita a matança, como que é feito o porcionamento. Um touro deveria ter a chance de ser um expoente de uma determinada linhagem e abrir uma opção para o mercado, porque ele é acima da média daquela própria linhagem dele. Agora, não ele ser simplesmente jogado fora porque ele vem de uma genética que já é mal avaliada na base. Mas ele não pode ser aquele indivíduo diferenciado daquela linhagem que vai dar uma abertura. Independente do que vão falar, quem não gosta de pista, porque hoje tem sabido para tudo, professor para todas as coisas, mas é um touro que hoje é imbatível há muitos anos. E isso é uma coisa que me deixa feliz. Um caiaque, um landau, um talento, um neru, todos esses touros passaram pelo nosso julgamento, além de grandes vacas, né? O pessoal forma e aprende que precocidade é o animal grosso. E às vezes já com acabamento e prontinho, com a idade mais baixa possível. Vamos começar pelo seguinte fato. Quem foi o primeiro que valorizou precocidade sexual? Foi a pista. Dependendo do modelo animal, você tem que estar com a resprenha naquela idade, senão acabou.